Então, queridos amigos, vamos assim nos preparando para mais um estudo, mais um encontro com Jesus, com os bons espíritos. E vamos então inspirando, soltando o ar, fazendo a conexão com a espiritualidade amiga, para que recebamos o tratamento, tudo aquilo que estejamos necessitando, onde nós vamos nos sentindo abraçados pelo alto, em que as luzes de Jesus e de Mãe Maria nos envolvem, acalentam o nosso coração, nos trazendo a energia necessária para prosseguirmos com força, coragem, muita fé. A verdadeira fé, aquela que nos mantém erguidos diante das dificuldades, de joelhos perante Jesus, mas em pé, com pensamento em Deus, diante dos desafios que nos convidam ao crescimento. E Jesus nos recorda que aquilo que faltar, encontramos no Evangelho. Encontramos na leitura edificante, na prece, nas nossas meditações, buscando o Pai, buscando a nós mesmos também, pois as respostas emanam da nossa alma. E que assim possamos prosseguir, avançando com o Mestre e pedindo a inspiração para compreendermos o que precisamos compreender na lição de hoje, o que seja mais relevante, necessário para cada um de nós. Gratidão a Deus. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, turma, como estão? Tudo bem? Tudo em paz? Então vamos dar sequência no nosso estudo. Hoje falaremos sobre o capítulo 21 do livro Nosso Lar, continuando a palestra.
Mas antes disso, então, vamos fazer a leitura do livro Calma, para que nós possamos nos manter nesta calma tão importante para todos nós, nesta serenidade, nesta fé, sem deixar a peteca cair, como se diz. Então, nos socorremos ao Evangelho e às orientações dos bons espíritos. E para nós hoje caiu em paz em nós. Paz em nós. Então, a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo, e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão e serviço. E a compreensão e serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus. E aqui nós vemos que a espiritualidade vai nos trazendo lições que guardam relação com o assunto que desenvolvemos. Então, esse finzinho eu gostaria que vocês gravassem aí para que lá na frente, ao final da nossa conversa, isso tivesse uma relação importante com a temática. Então diz, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus. E esse saber perdoar o outro começa com o aprendizado do perdão a si mesmo. Muito bem, então hoje falaremos sobre o capítulo 21. E esse capítulo 21 é bem interessante porque nós conseguimos fazer uma ponte também com outros estudos doutrinários para aclarar mais o nosso entendimento sobre o tema e desdobrarmos de uma maneira que possamos trazer
ao nosso cotidiano informações preciosas daquilo que realmente nos interessa, daquilo que de fato precisamos empreender. Esse capítulo 21 ele tem 2 pontos de aprendizado. Então, o primeiro deles é sobre a propriedade da colônia Nosso Lar. E o segundo, de grande relevância, diz respeito à recordação da memória espiritual após a desencarnação. Então, no primeiro ângulo do aprendizado, nesta conversa que André Luiz continua tendo com Dona Laura em sua residência, ele indaga sobre a questão da propriedade. A residência dela, por exemplo, ele tinha curiosidade em saber como era adquirido, como isso chegava até os habitantes de Nosso Lar. Então, Dona Laura vem trazer o esclarecimento de que todas as aquisições na colônia, elas se dão mediante horas de trabalho. Então, são chamados bons horas que possibilitam todas as aquisições na colônia. Então, a aquisição de uma residência, ela demanda, segundo ela, 30.000 bônus horas. E cada família espiritual em Nosso Lar pode adquirir apenas uma. Então, é o necessário, né, para que o espírito continue e prossiga os seus labores. E ela vai relatar como é que isso se deu, né, como que essa residência ela foi adquirida. Então ela diz que o seu esposo Ricardo a precedeu 18 anos na sua desencarnação. Então ele retornou 18 anos antes do que ela ao mundo espiritual e passou por grandes perturbações, dificuldades, estagiando no umbral. E como sabemos e estudamos, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão e tem um benefício que advirá ao espírito. E ela conta que tais dificuldades possibilitaram a ele um entendimento muito rápido sobre a necessidade do não perder tempo, a necessidade do trabalho ativo. E então ele empreendeu, ao ingressar em Nosso Lar, um labor constante, já pensando na reunião da família posteriormente. Então é interessante quando nós vemos o capítulo 14 do Evangelho, quando fala dos laços de família, né? Quando fala desses laços de afeto que não são rompidos com a desencarnação. Então, esse lar já foi também adquirido por ele, pensando no retorno de Dona Laura e também dos filhos, então, Lísias, Yolanda e Judite. E ela também fala um pouquinho sobre o porquê dela não ter estagiado no umbral. Não é? Porque vimos que passar por ele, todos passam de alguma forma. Ainda que como um flash, não é? Porque dependendo do padrão vibratório que o espírito desencarna, ele tem condições de ascender esta esfera e adentrar a esferas mais elevadas. Mas é necessário passar, de alguma maneira. E ela relata que não estagiou em Nosso Lar, que ela pôde estar ato contínuo na colônia Nosso Lar, e isso se deve à sua existência laboriosa. Então ela menciona que o suor do trabalho, as preocupações justas com aquilo que é edificante, com aquilo que é o trabalho nobre e honesto do espírito, tudo isso ocupa e possibilita livrar o espírito de muitas tentações e equívocos.
Então, ela relata que a sua existência, ela foi uma existência que ela soube aproveitar, que ela conseguiu bem aproveitar. E isso a poupou, então, desse estágio em nosso lar. E a André Luiz, então, vai continuando a conversa e procura saber de Dona Laura se ela recobrou a memória, as recordações do passado rapidamente. Como é que foi esse processo? Não é? Isso se referindo a outras existências. Então sabemos que na desencarnação o espírito naturalmente passa por um processo de perturbação e esse processo dura basicamente o tempo em que se dá o desligamento do seu perispírito, que estava ligado ao corpo físico, e sabemos que esse desligamento também será tanto mais rápido ou demorado, conforme foi a existência desse espírito. E aí vimos a questão do apego, a questão de uma série de questões, de situações que propiciam um desenlace mais rápido ou mais demorado. E após esse período, então, o espírito regressa ao mundo espiritual, entretanto, não recobra a memória das existências anteriores num flash. Então ela vai dizer que ela não se recordou do passado assim que desencarnou. E ela salienta que apenas os espíritos bastante equilibrados têm condições de recordar edificando. É muito interessante essa frase, recordar edificando, porque não basta recordar, simplesmente recordar o passado, sem que esta recordação tenha um propósito que propicia esse espírito elevar-se um degrau, ampliar o nível de consciência, preparar-se para novos empreendimentos. É necessário recordar com equilíbrio e essa edificação tem a ver com fazer um bom uso dessa lembrança. Então, os espíritos bastante seguros de si mesmos, ou seja, aquelas almas mais nobres, mais elevadas, têm condições de recordar-se espontaneamente do seu passado espiritual. Então, pensemos, por exemplo, num espírito superior que em missão vem ao planeta Terra e volta ao mundo espiritual. Evidentemente que esta elevação possibilitaria essa espontaneidade da recordação. Assim como um espírito que encontra-se num patamar bem evoluído, pensemos em Chico Xavier, por exemplo. Então, o próprio Chico, ele tinha, enquanto encarnado, alguns lampejos de algumas existências em que isso causava um desconforto. Então, amorosamente, Emmanuel chegava até ele e explicava aquilo que unia o passado e o presente, como que dando a entender o porquê de determinadas tribulações, determinadas situações. Então vejamos, ele já tinha determinados lampejos de recordações que lhe eram possibilitadas para a edificação. É um rememorar já, ainda sem desencarnar, mas dada a envergadura do espírito, mas com propósito. Porque ele fazia desse recobrar de memória algo que lhe possibilitava compreender algumas coisas. Então ele estava em condições disso. Agora, para a maioria dos espíritos, a recordação
após a desencarnação, se dá de forma controlada, se dá de forma gradativa e também conforme a necessidade, aquilo que o espírito está preparado para lidar. Então, aqueles que tentam, por exemplo, burlar esta lei natural, apressando as coisas, não raras vezes encontram-se em desequilíbrio e também em loucura. Porque existe um fluxo natural das coisas, uma ordem natural das coisas. E isso vai acontecendo, evidentemente, sob uma égide da providência divina atuando. Então nós vamos compreendendo que tudo se dá gradualmente. Não que o espírito não vá retomando suas recordações ao longo do tempo e conforme a sua maturidade, o seu equilíbrio no mundo espiritual, é aquilo que ele tem condições de lidar. Mas de forma em que a lei natural das coisas, que está sob essa presença divina, possibilita de uma maneira equilibrada. Então, se nós não estoarmos o equilíbrio natural das circunstâncias, então as lembranças também tendem a fluir de uma maneira que seja proveitosa ao espírito. Então nós vamos ao Livro dos Espíritos, em lembrança da existência corpórea, que está no capítulo 6, Vida Espírita. E vamos ler então as questões 305, 306 e 308. Então a 305 vai dizer assim: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada, ou seja, repentina, após a morte? A resposta: não. Mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? A resposta: lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Então nós vamos vendo que, na medida em que há uma consequência que edifica, gradualmente este recobrar da memória vai acontecendo. E a 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Então aqui nós confirmamos, não é, que se dará gradualmente, a não ser, como foi mencionado, espíritos muito evoluídos. Do contrário, tudo a seu tempo. E continuando então a conversa com Dona Laura, André Luiz pergunta como foi então a recordação de Dona Laura, como isso aconteceu, de que maneira ela tomou conhecimento. Então, primeiro, se havia tomado e como isso aconteceu. Então ela disse que em determinado momento ela tinha vagas lembranças do passado. É como se flashes, imagens, vinham à sua mente e lhe causavam grandes perturbações. E ela, então, relata que o esposo, nesta mesma época em que ela começou a ter estas lembranças, também passou a experimentar esse mesmo estado de alma. Ou seja, passou a ter também estas lembranças vagas. E aí nós verificamos que não há caso.
nós percebemos que não foram recordações que surgiram por conta de uma intervenção dos técnicos da espiritualidade nesse primeiro momento. Esses lampejos naturalmente fluíram. Então nós vemos aí esta providência divina atuando em cada ser na medida em que é necessário, é prudente, é ecológico fazê-lo. Então vejam, ambos começaram a ter essas vagas lembranças. Então buscaram os orientadores, foram até os magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. E ali foram recebidos com muito carinho, com muita atenção, com muita solidariedade e aconselharam que eles tivessem acesso, então, à seção do arquivo. E, neste local, eles poderiam fazer a leitura daquilo que foi suas experiências anteriores, num decurso de 3 séculos, não é? Então, por 2 anos, eles poderiam ter acesso e realizar a leitura desses particulares de suas existências nesses 300 anos. E por esses 2 anos, então, eles não deixariam de realizar os seus labores no Ministério do Auxílio, mas estariam em contato com estes relatos, com estas anotações. E, a partir daí, então, isso foi acontecendo. E André Luiz pergunta, então, se, a partir daí, eles tiveram acesso às reminiscências, àquilo que se referia à lembrança propriamente dita, a esse saber que se experienciou estas vivências. E ela disse que não, que durante esse período a leitura apenas informava, mas isso não lhes possibilitava adentrar, penetrar nos domínios emocionais das lembranças. E passado um tempo significativo em que lhes foram recomendado a meditação em relação a esta memória que fora lida, a partir de um longo período de meditação, a partir daí, então, foi possível, através da intervenção dos técnicos da espiritualidade, em que atuavam em seus cérebros espirituais, aplicando-lhes passes específicos que despertavam determinadas energias ou memórias que estavam adormecidas. E é então que ela relata que puderam adentrar nesse domínio emocional da recordação. Primeiro, o acesso informativo e preparando-se então para o acesso emocional a essas recordações. Então chegaram à conclusão do quanto ainda era necessário realizar na carne. E a partir daí já estavam se preparando então, para o regresso ao mundo material, para, a partir desta recordação que edifica, ou seja, que lhes possibilita com equilíbrio fazer um balanço daquilo que precisavam realizar dali para frente, então, empreender a fim de sentirem-se
em dia, sentirem-se resgatados perante a própria consciência e perante a consciência cósmica. Porque nós sabemos que o nosso passado, ele, por estarmos nós no mundo de expiação de provas, nos convida, evidentemente, que ao labor. Ao labor não somente de se transformar do joio em trigo, das imperfeições e virtudes, mas nesse desiderato, nessa proposta, realizarmos boas obras. E a partir desse movimento é que nós vamos, de fato, saudando o nosso pretérito e nos preparando para o nosso futuro. E, para nos ajudar nesse entendimento, eu vou convidar mais uma vez Emmanuel para estar conosco. E no próprio livro intitulado Emmanuel, ele vem nos trazer, no capítulo 14, algumas considerações acerca do esquecimento. Então, até então, nós comentamos sobre as recordações pós-mortem. Então, na condição de desencarnados. E Emmanuel vai nos trazer algumas informações bem interessantes sobre o esquecimento do passado. O quanto isso está sob a orientação divina, o desejo divino visando o bem da sua criatura. Então ele vai dizer que o espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando as séries de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos, e no seu cérebro espiritual organiza-se então essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações. E a alma, em cada etapa da sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Então ele vai dizer que no nosso cérebro espiritual vão ficando ali armazenadas as memórias das vidas anteriores. E isso é o que Joana de Ângeles identifica como sendo o inconsciente coletivo. Aquele mesmo que Jung nos apresenta, ela fazendo a ponte com a doutrina espírita, vai dizer que este inconsciente coletivo diz respeito exatamente a todo o nosso somatório, a nossa bagagem espiritual vivenciada nas existências pretéritas. Isso está no item 14, a subconsciência. E no 14.2, o ouvido temporário, ou seja, o esquecimento temporário, vem nos trazer um entendimento importante acerca do porquê nós naturalmente nos esquecemos do nosso passado ao contato com a matéria. Então vai dizer, o esquecimento nessas existências fragmentárias, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito, em contato com a matéria. E esse ouvido, esse esquecimento é necessário. Então, nos relata que a diminuição do estado vibratório naturalmente cria um bloqueio dessa memória, esta que nós trazemos não somente do nosso passado espiritual, mas esta advinda da última existência. Evidentemente que antes da reencarnação, aqueles que puderam participar do seu projeto reencarnatório, aqueles que tiveram uma consciência maior, ou um labor maior no mundo espiritual antes de vir
a reencarnação, evidentemente que tiveram toda uma vivência no mundo espiritual. E essa vivência, a partir do momento em que há o contato com a matéria, ela torna-se guardada nesse arquivo que é o inconsciente coletivo, no nosso cérebro espiritual. Fica no inconsciente. Então sabemos que na condição de espíritos, o nosso perispírito ele vibra numa frequência muito mais elevada que a frequência do corpo. E ao contato com o corpo, esta frequência baixa, não é? Não que a frequência do perispírito se modifica, mas ele está em contato com a matéria. E esse contato cérebro perispiritual com o cérebro físico proporciona essa diminuição vibratória. E essa diminuição é que faz com que nós não nos lembremos isso numa condição natural. Não é? Vimos o caso de Chico e de outras pessoas que têm algumas lembranças, alguns insights de existências anteriores, mas tratam-se de insights. Então, naturalmente existe o bloqueio do acesso a estas recordações. Ele prossegue dizendo que, tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade. O instrumento virgem lhe é então fornecido, no caso o corpo físico. Os neurônios desse novo cérebro físico fazem a função de aparelhos quebradores da luz. Vou voltar essa frase para a gente refletir. Então, os neurônios desse novo cérebro, então esse reporta ao cérebro físico, fazem a função de aparelhos quebradores da luz. Então, o sensório limita as percepções do espírito. Então, aqui nós vemos esse sensório como sendo a parte do cérebro responsável pelas nossas sensações, que dá o comando a todas as sensações. Então, o sensório limita as percepções do espírito. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faça mister que assim seja. Então, um novo ponto de partida. Então, um corpo que ele considera virgem, um corpo em que um novo cérebro, informação, esses neurônios que vão se desenvolvendo, são neurônios que têm essa função de quebradores de luz. Né? Então, vai possibilitando esse esquecimento tão benéfico, tão importante. Então, nós vamos agora para Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, e nós vamos também refletir alguns trechos do capítulo 18 que fala da regressão de memória, até para que nós formemos uma ideia se é oportuno ao espírito encarnado valer-se deste recurso. E nós vamos comentar um pouco sobre isso logo mais. Mas ela vai dizer que o esquecimento do passado constitui verdadeira misericórdia de Deus para com as suas criaturas, porquanto faculta o recomeço em um novo corpo, sem a carga das lembranças tormentosas resultantes dos feitos negativos perpetrados em existências passadas. Outros, sim, favorece com o ouvido, ou seja, com esquecimento, aquelas atividades que foram nobres, e também dos afetos especiais que
não constituído emulação para o próprio progresso. Então, tudo aquilo que foi desvio, equívoco, tropeços, é importante que sejam momentaneamente esquecidos, para que, a partir deste novo corpo, tenha-se um novo ponto de partida. E também aquilo que fora nobre, que constituiu-se em boas resoluções, em nobres ações, e também aqueles afetos que foram especiais, mas que na existência presente podem estar situados no outro contexto. Então não seria conveniente recordar-se desses pormenores. Então a recordação das ocorrências danosas acarretaria, sem dúvida, uma alta carga de sofrimento derivado do remorso, que dificultaria o prosseguimento dos compromissos elevados. Remorso que, não raro, converte-se em culpa. E a gente vai comentar um pouco sobre isso logo mais. E esta culpa também pode promover a autopunição e todos os desdobramentos que atrasam a marcha do espírito. Então, vejamos aqui. Merece ainda considerar-se que a carga das lembranças da existência atual constitui já um grave comprometimento. Caso se adicionassem aquelas que provêm de experiências transatas, ou seja, pretéritas, por certo, perturbaria o mecanismo homeostático ou de equilíbrio do indivíduo, em razão de não ser possível suportar-se a soma de emoções que ultrapassam a capacidade de resistência fisiopsíquica. Então aqui ela diz que a carga a qual nós já suportamos da existência presente já é o suficiente. Então, somada a essa, aquela que advém de outras existências, notadamente as circunstâncias que nos fariam adentrar por esta via do remorso, da culpa, apenas agravariam a situação. E que nós não teríamos condições para mantermos-nos em equilíbrio, não teríamos a possibilidade fisiopsíquica de contemplar toda esta gama de recordações e dar conta, ao mesmo tempo, daquilo que nós nos propusemos a desempenhar nessa existência. Qualquer incursão, no entanto, nesses domínios, sem orientação competente e especializada, ou seja, a que ela se refere à terapia de vida passada. Quando isso se faz sem a orientação competente de um profissional altamente qualificado, em que guarda uma bagagem de experiência que possibilitaria o conhecimento, a sabedoria necessária para lidar com aquilo que estivesse vindo à tona. Então, se essa incursão também for destituída de objetivos nobres e for animada apenas por curiosidade ou frivolidade descabida, isso sempre resulta em desastre. Isto é, em imprevisível sucesso, muitas vezes de sabor amargo. Então, nós estamos tendo esta ideia, esta noção da prudência que deve imperar nestas terapias, as quais merecem respeito, estudo e assim como Divaldo nos ensina, mas que não se trata de doutrina espírita. Se trata de uma terapêutica que, em alguns casos, pode
auxiliar. Entretanto, o crivo para que se tenha a convicção de que trata-se de um caminho que pode proporcionar um bom resultado, isso exige uma percepção, uma sabedoria, um conhecimento muito singulares. Porque não é a partir de qualquer conflito, dificuldade, circunstâncias que podem e devem ser trabalhadas com os recursos que a providência divina nos proporcionou. Não são estes conflitos e dificuldades que podem e devem ser superados pelo esforço do autoconhecimento e também por terapias, psicoterapias que sejam mobilitantes, que sejam benéficas para a pessoa. Então isso deve ser compreendido, isso deve ser exercitado. Alguns casos em que o grau de desequilíbrio, o grau de complexidade de distúrbios e processos difíceis da alma, estes, sob uma análise muito criteriosa, até existe uma margem para que possa advir, a partir da regressão, da terapia de vida passada, algum benefício. Nós estamos, então, pelos estudos, percebendo que isso é algo que comporta exceção, que comportam casos muito específicos e singulares. Prosseguindo com Joana, ela vai dizer que o ser humano, apesar de ainda deter-se em faixa mais fisiológica do que psicológica, mais na sensação do que na emoção, ou seja, o estado geral evolutivo do ser humano, mesmo com isso, ele já vem granjeando valores que lhe facultam liberar-se de algumas das constrições impostas pelos atos infelizes das reencarnações anteriores. Ou seja, mesmo com toda a nossa dificuldade, há recursos para que nós consigamos desenvolver um padrão de equilíbrio, para que nós consigamos lidar com o que chamamos provas, chamamos expiações, chamamos desafios da vida. Porque sempre próximo a um desafio existe uma solução. E Deus está conosco. Então, a orientação é que esta possibilidade de autoliberação dessas constrições oriundas do nosso passado e que hoje pesam na nossa economia íntima, gerando sofrimentos rudes, distonias afligentes e problemas outros na área dos relacionamentos interpessoais, dos conflitos sexuais, dos desafios econômicos e financeiros, e por aí vai, levando o ser a maiores escalabros, quando não a fracassos muito perturbadores. Então, esses conflitos e dificuldades naturais da existência, Joana revela que nós temos condições de lidar. Na realidade, é para isso que nós viemos, que nós regressamos ao mundo material. E a partir daí, ela nos ensina que o ser humano é a medida de si mesmo,
autoconhecer-se, penetrando-se cada dia com esforço para a identificação da sua realidade atual como passada. Constitui o grande desafio que está aguardando resolução firme e dedicação contínua de cada qual. Autoconhecimento é a chave, não é? Então, nós podemos, a partir do autoconhecimento, observar nas nossas tendências presentes, atuais, aquilo que pudemos ter sido ou termos trazido como proposta de trabalho. Então, observar as nossas tendências negativas, por assim dizer, de hoje, este autoconhecimento, esta autoanálise, esta autopercepção, nos dará elementos para trabalharmos tudo isso. Então, mais uma vez, ela chama a responsabilidade do esforço individual, para que esta edificação do equilíbrio se consolide. E por fim vai dizer que, tendo-se em vista que as divinas leis são de justiça, mas também de amor, cumpre que sejam restabelecidos os códigos que foram desrespeitados e sejam recuperados os níveis de harmonia que os atos inditosos produziram. A reparação dos erros é por isso mesmo inevitável, não sendo necessário, de forma inexorável, que essa recuperação se dê exclusivamente através do sofrimento. Jesus lecionou que o amor cobre a multidão de pecados. Então aqui Joana nos faz relembrar que nós temos condições de dar conta do nosso passado. Mesmo que uma regressão proporcione a identificação da ocorrência, isso não quer dizer que o trabalho está completo. Na realidade, a identificação do problema por uma pessoa inabilitada ou por mera curiosidade de se conhecer o que se viveu em existências anteriores, isso pode proporcionar até um agravamento da situação. Então, se aquele profissional, mesmo que esteja bem intencionado, mesmo que esteja imbuído do propósito de auxiliar aquela criatura, quando a memória é identificada, é necessário saber o que fazer com ela. E Joana nos deixa claro e nos faz recordar a orientação de Jesus, no sentido de que, em relação aos nossos erros, é imprescindível que haja o arrependimento salutar e a reparação. O arrependimento salutar é aquele que nos dá a tomada de decisão de não prosseguir errando, porque o problema não está no erro, mas sim na reiteração do erro. E a reparação é necessária, porque na medida em que nos equivocamos ante a lei do amor, nós estamos necessitando ressarcirmos-nos perante a nossa própria consciência e a consciência divina. Então a reparação se faz necessária. E mesmo, independentemente de pontuar as razões das problemáticas atuais, nós compreendemos que fazer o bem promove a nossa recuperação espiritual. Porque esta reparação é esta feitura, é este agir na caridade que anula os equívocos de outrem.
Muitas vezes, se não há possibilidade de reparar em relação àquelas próprias pessoas às quais eventualmente tenhamos nos equivocado, ao fazer o bem, nós estamos nos fazendo lembrar desta orientação de Jesus de que a caridade cobre a multidão de erros. Então, fazer o bem sem olhar a quem. Então, se pudermos fazer diretamente aquele a quem sabemos ter prejudicado, muito que bem. Muitas vezes, essas pessoas encontram-se no nosso círculo de relação, mas sem que precisamos saber dos pormenores, façamos o bem. É esse o convite. Joana nos traz a reflexão importante sobre a questão da culpa como sendo altamente nociva para o nosso espírito. Porque a culpa é uma raiva que se consolida em relação a si mesmo. Normalmente, quando se há esta autopercepção de que se equivocou. Então, a culpa é uma raiva. Ela é uma emoção negativa que precisa ser transformada. É necessário utilizar a raiva no seu aspecto positivo para nos levar a algo que edifica. Então, esse movimento é o do arrependimento, em dizer, puxa, me equivoquei, sinto muito. E Divaldo Franco fala que uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer que errou, reconhecer que se equivocou e dizer, sinto muito ao outro. Porque ao fazer isso está dizendo a si mesmo, é a catarse da culpa, é a liberação desta emoção negativa. Então, este arrependimento que parte do aspecto positivo da raiva nos leva à nobilitação do equívoco, porque ao arrependimento é necessário unir a reparação. E a reparação é o bem em ação. É a caridade em movimento. Então, culpa, jamais. Auto-amor, auto-perdão, auto-responsabilidade. Porque todos os empreendimentos equivocados podem ser reparados. E é isso que nós temos aprendido nesta doutrina que nos eleva, que nos consola, que nos liberta. Porque o objetivo de compreender todos esses ensinamentos é que nós consigamos nos edificar espiritualmente. Permitir que o joio esteja presente e nem por isso deixar de amar-se. O joio representado pelas nossas imperfeições, porque é nesse amar-se que nós trabalhamos o trigo. E ao trabalhar o trigo, o joio perde espaço. O joio perde espaço e o trigo ganha espaço. E o espírito vai se elevando. E nesse movimento do bem nós vamos saneando o ontem. Nós vamos nos felicitando desde o hoje e nos preparando para o amanhã. De uma maneira em que a felicidade faça parte deste caminho, deste percurso. A gratidão ao Pai da vida que nos permite o recomeço, nos permite reajustar as coisas e nos permite avançar um tanto mais em cada oportunidade reencarnatória, seja no planeta Terra, nessa escola bendita, ou em qualquer dos mundos, pois todos eles são solidários entre si
e todos têm o condão de nos aproximar de Deus cada vez mais. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Fecho, então, com esta bem-aventurança e que nós possamos nela refletir para que o momento presente seja melhor. Para que possamos vibrar neste nível de consciência no tempo real, olhando com alto amor para o passado e agindo no amor, nós poderemos e devemos edificar o nosso futuro. Gratidão, fiquem com Deus, beijo no coração, ótima semana para vocês. Divaldo, vamos à primeira pergunta. É correto e permitido pela espiritualidade fazermos regressões a vidas passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação? A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o espiritismo. O espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiuns são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei
para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros. A terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação. Daí, coloquemos bem em nossa mente, as terapias alternativas são muito valiosas, mas o Espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir.